tentar hoje terminar o assunto da Simcha. A verdade é que a gente vai ver que tem coisas aqui um pouco difíceis de entender. Ele entra de verdade em coisas meio cabalísticas, de contatos espirituais com Deus, que a gente vai mencionar, mas não estamos no nível ainda de entender o que significa. Ele fala o seguinte: Vekol haose a mitzvot besimcha yesh lo schar 1000 yadot yoter mimi shamitzvah lav lemassa. Aquele que cumpre as mitzvot com alegria, ela tem um valor 1000 vezes maior do que aquele que cumpre mitzvot como se fosse um peso na vida dele. Quer dizer, óbvio que tem o conceito do ol mitzvot. As mitzvot, elas são um peso. A verdade é que da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente está envolvido o tempo inteiro com mitzvot, mas aquele que consegue fazer com alegria e não como um peso que ele está fazendo só porque ele é obrigado a fazer, vale 1000 vezes mais a mitzvah. Avraham e David, kol hayom kulo, ayoskim batorá, tanto Avraham Avinu quanto David Amelech, o tempo inteiro estavam se ocupando com o estudo da Torá. Que Torá que Avraham Avinu estudava? Se ainda não foi entregue a Torá no Har Sinai. Já existia uma transmissão da Torá, não a Torá no formato como ela foi entregue no Monte Sinai, mas Avraham já conhecia todas as mitzvot, já tinha a Yeshivá dos descendentes de Noah, que transmitia a Torá que foi entregue para Adam Arishon. Quer dizer, muitos ensinamentos estão sendo transmitidos de geração em geração, e é isso que Avraham ele fazia o dia inteiro. David Amelech, o Mefarim Meshavrim Beshirot Vetishbachot Lakadosh Baruch Hu. O tempo inteiro eles estão elevando, estão fazendo cânticos de louvor e de agradecimento a Hashem. Quer dizer, eles servem a Hashem com cânticos, com alegria. Learim kol besimcha, para elevar a voz com alegria. Veaz matzliach bechol drachav vetov tamav vesholer ruach hakodesh bekirbo. E eles tiveram muito sucesso em todos os caminhos deles, e a presença de Deus repousava sobre eles. Então a gente falou também sobre isso. Aonde tem alegria, a presença de Deus está presente. Velibô sameach, e o coração dele estava sempre alegre. O mitmale ahavat HaKadosh Baruch Hu, e a pessoa que ele está com alegria, ele se preenche com o amor de Deus. Venafsho kshura begil, e a alma dele se conecta com alegria. Então aqui estamos falando de níveis, né, já mais elevados de alegria. O megalelo ravzim vehidushim shel malek, quando a pessoa faz as coisas com alegria, Deus começa a revelar para a pessoa todos os segredos lá de cima. É porque também, desculpa, quando você segue o caminho da Torá, você fica numa alegria meio que constante, aquilo te transforma. Então você é preenchido por uma coisa que antes você não tinha, e aí você achava que podia preencher com coisas. Mas esse é o ponto que ele fala. Tem as pessoas que cumprem mitzvot, por quê? Porque se não cumprir vai para o inferno, então tem que cumprir, mas cumpre com peso, não com alegria, não que isso preenche ela cumpre pelo medo do castigo. Óbvio que a gente também tem que ter o medo do castigo, o medo das consequências, isso é parte importante também do nosso serviço a Hashem, mas a gente não pode esquecer da alegria, a alegria de poder estar fazendo as mitzvot, Baruch Hashem. Eu fiz uma conta com meus alunos, né? Se a gente pegar no Brasil, eles têm o que? 100 mil Yehudim. Desses 100 mil, quantos estão conectados com Torah e Mitzvot? 10%? Quer dizer, muito pouca gente está ocupado com Torá, de sentar, de estudar. Então é um mérito muito grande. A gente deveria estar com um sorriso de orelha a orelha o dia inteiro, que eu sou um dos poucos que Baruch Hashem estou conectado com Torá e Mitzvot. A gente vê pouca gente que está com essa alegria de cumprir mitzvot. Então, às vezes a pessoa fala assim, estou cansado, precisa rezar. Como precisa rezar? Você pode falar com o Criador do mundo, olha a oportunidade incrível. E você faz como se fosse um peso absurdo nas tuas costas. Não é o ato em si, é a tua conexão. Exatamente. Que você tem que buscar. Exatamente. Então, a gente tem que você vê a diferença. Com alegria. Como você está sendo. Sim. Não é? Então, acordar para a vida. Ele fala, olha que impressionante. Lefi she'aya ire Hashem baruchu veyashar. Então isso, a pessoa, quando ele é temente a Deus, quando ele é uma pessoa reta,
Benichnas atab bekirbo, e ele vai colocando cada vez mais o gosto da Torá dentro dele. Quer dizer, a pessoa quando faz da maneira correta as mitzvot, com a motivação correta, ele vai colocando uma alegria especial dentro dele, que é o que você falou, é a alegria do preenchimento verdadeiro. A pessoa vai se sentindo cada vez mais preenchida. E o contrário disso é o que infelizmente a gente vê cada vez mais, o vazio existencial que as pessoas têm, essa falta de conteúdo, e que eu escutei uma vez, eu achei que o problema era só comigo, né? Escutei uma vez que tem uma depressão estudada pela psicologia chamada a depressão do domingo à noite. Não. Existe. Todo mundo tem isso. Eu achei que era só comigo o problema, eu descobri que era com todo mundo. E Baruch Hashem, depois que você se conecta com mitzvot, não existe a depressão de Motzei Shabbat. A verdade é que tem, por que a gente cheira o Bessamim, as especiarias no final do Shabbat? Porque a gente tem uma perda que parte da nossa alma, que entrou a mais no Shabbat, ela sai no Motzei Shabbat. Então isso causa uma perda, causa um pouco de tristeza, e a gente preenche com um cheiro bom. O cheiro tem a ver com ruach, oreia, com a alma, e o cheiro são coisas que estão conectadas. Isso traz um pouco de consolo pela perda dessa parcela a mais que a gente tinha da Neshama. E isso que falou o Shlomo Melech, Nafshi yatzah bedabro, a minha alma, ela sai quando Deus fala comigo. Quando Deus falava com ele, através da Torá. Não é que Deus tinha revelações para Shlomo Melech. Quando Deus falava através de tudo da Torá. Veken amar David Amelech, borchi nafshi. Então ele falava que abençoe a minha alma, né? Quando a gente consegue estudar a Torá, então a gente sente que a gente tem uma conexão espiritual e a gente sente essa alegria, essa leveza. Lefisha nefesh mimala, aole lemala, kishehi yodat inyan sodah, e tehav et bore betesagel mitzvoisav. Porque a parte mais elevada da alma, quando ela começa a ter conexões cada vez mais elevadas, aqui é a parte que a gente falou, que são partes mais espirituais, e ela começa a entender os segredos da Torá, ela vai começar a ter um amor cada vez mais pelo Criador do mundo. Ela começa a ter uma conexão cada vez mais forte. Vekasher tagia anefesh el amechitza ve'amalá asher hidu meloi. Quando a pessoa, essa alma chega nas divisões, né, no nível que é o nível que essa alma ela atingiu agora, as teyahadeu bematzpuneia beteshashea behadaria. Ela começa a ter níveis de prazer cada vez maior. Então o Hazonish, no livro dele, ele fala, por exemplo, interessante, ele começa a descrever o que acontece, qual a sensação física que a pessoa tem quando ela começa a estudar muitas horas de Torá seguidas. E é impressionante, ele começa a falar da desconexão material e uma conexão com o fogo espiritual. Como que ele sabe disso? Ele sentiu isso. Eles sentiam horas e horas, eles conseguiam sentar e estudar, e eles tinham um prazer no estudo deles que não dá para descrever em termos dos prazeres do mundo material. São prazeres já de conexão da nossa alma diretamente nos mundos mais elevados. Ele fala que isso começa a acender, a queimar um desejo de amor e conexão com Deus. Então ele fala que Eina Shechina chorar, Eila mitoch hasimcha. A presença de Deus não repousa, a não ser quando a pessoa está alegre. A gente sabe que o Yaakov Avinu, ele passou 22 anos da vida dele enlutado pela perda do Yosef. Ele achou que o Yosef tinha morrido. 22 anos ele não teve Ruach HaKodesh, ele perdeu esse nível de profecia dele. Por quê? Porque quem está com tristeza, quem está imerso na tristeza, então Deus não repousa sobre ele. Só quando ele reencontrou com Yosef, então a presença de Deus voltou a repousar sobre ele. Vekol neviim lo hayu mitnabim bechol et shirtzu. E mesmo os maiores profetas, não é que eles saíam profetizando a hora que eles queriam, eila mechavnim datam veoshvim smechim vetovei lev umitnabim. Eles direcionavam o coração deles para Hashem, e eles precisavam se sentar
imersos em alegria para começar a funcionar toda essa profecia deles. She'eina nevuah shorah lo mitoch atzlut velo mitoch atzvut. Porque não tem profecia aonde tem preguiça e aonde tem tristeza. Eila mitoch simcha. Só tem profecia aonde tem alegria. Lefichach bnei haneviim mevim lifnechem nevel vetov vekinor umevakshim hanevuah. Olha que impressionante, os discípulos dos grandes profetas, eles traziam instrumentos musicais para tocar músicas alegres, para alegrar os profetas, para eles poderem chegar no nível de profecia. Quer dizer, precisava até talvez um nível meio externo, né? Meio que não era uma coisa interna que ele estava sentindo, precisava despertar essa alegria externa para que ele internalizasse essa alegria e ele pudesse ter a profecia, esse contato espiritual. Então ele fala, aqui ele entra sobre Tiferet HaNeshama, ele fala aqui Betiferet HaSimcha Asher Tismach B'Hashem, o esplendor da Neshama, ela vai estar conectada com a alegria que a gente sente com Hashem. Vetavrik Ziv Iratá Leafrik Yakar Odai, e isso vai fazer o brilho da preciosidade dessa alma brilhar cada vez mais forte, quanto mais a pessoa começar a sentir alegria em tudo que ele faz na vida. Então, olha que impressionante o como importante, parece uma coisa meio banal, né, de sentir alegria. Toda conexão espiritual, ela passa pela alegria. A gente precisa da alegria para estar conectado com Hashem. Mas depois ele vai falar um pouquinho, não é qualquer tipo de alegria, tem que ser as alegrias conectadas com espiritualidade. Porque a alegria conectada com vanidade, com besteira, piadas, né, nem os stand-up comedy, com palavrões, com coisas, ideias baixas, sujas, isso aí não tem nada a ver com alegria, né? Esses grupos agora que estão na moda infelizmente fazem cada vez mais sucesso, mas cada vez mais se vê que é um tipo de humor baixo, né? De mexer com religiões, de mexer, né, com coisas muito delicadas, mas fazer graça em cima dos outros. Não é isso que a Torá está falando. Não é isso que conecta a gente de verdade para níveis espirituais cada vez maiores. Od yeshtoelet basimcha. Tem um outro grande benefício da alegria. Kumo shnei anashim she'amru aleichem she'hayu bnei olam haba. Está escrito uma história de um Rav, que ele estava no mercado, estava num shuk, um Rav muito grande, e ele encontrou no mercado Eliyahu Hanavi. Tem vezes que o Eliyahu Hanavi aparecia encarnado, e muitas vezes o Eliyahu Hanavi ele vem só com uma presença espiritual. Ele encontrou o Eliyahu Hanavi encarnado, e ele perguntou para o Eliyahu Hanavi: tem alguém aqui nesse mercado que ele é Ben Olam Haba, que ele já tem uma porção garantida dele no Olam Haba? O que o Eliyahu Hanavi respondeu? Ele apontou duas pessoas. E esse Rav olhou as duas pessoas, não eram os primeiros do minyan, não eram aqueles que faziam as maiores rigorosidades, não eram aqueles que faziam mikve no gelo para mostrar a santidade deles. Duas pessoas simples, duas pessoas do povo. E ele não entendeu. Ele foi perguntar: por que vocês já têm esse mérito tão grande? Para o Eliyahu Hanavi apontar esses dois como os únicos do mercado que já tem. Não é que eles têm um helek no Olam Haba, é mais do que isso. Eles não têm uma parte no Olam Haba, que isso está escrito que todo judeu tem uma porção guardada para ele do Olam Haba. Eles são Bnei Olam Haba, já são de casa. Já são de casa no Olam Haba. Olha o nível, por quê? Eles responderam: Bishvil shayu anashim smechim, porque eram pessoas alegres. Olha que impressionante. Não eram os mais rigorosos, não faziam as 30 rigorosidades que tem que ter para comida, e só comem desse selo aqui, não comem daquele outro selo. Não. São pessoas alegres. O que shayu roim ishatzev ayu mesamchim oto. Quando eles viam alguém triste, eles corriam para alegrar essa pessoa. Fico pensando no mérito, por exemplo, que tem aqueles doutores da alegria. Olha que incrível, pessoas que literalmente fazem papel de palhaço
para alegrar pessoas. E é sabido que pela medicina, uma pessoa com alegria, ela tem uma cura mais rápida, ela tem muito mais chance de se curar. O que shayu roim shnaim mitkotetim zem zem, quando eles viam duas pessoas brigando, aí omrim lachem milei de bedichuta ad shayu osim shalom beneihem, eles começavam a contar piadas até que eles faziam as pazes. Olha que impressionante. A gente sabe que toda recompensa que Deus dá é midah keneged midah, é medida por medida. Por que eles recebem o Olam Abá? Então a gente sabe que a tristeza, Deus nos livre, aproxima a pessoa da morte. E a alegria afasta a pessoa, a alegria dá vida para a pessoa. Se você está dando vida para as pessoas, Deus te paga medida por medida com vida eterna no Olam Abá. Quanto vale a pena a gente ser pessoas, se a pessoa, ele é uma pessoa alegre, automaticamente ele alegra os outros. Quando a gente está sempre reclamando de tudo e está sempre para baixo, a gente puxa as outras pessoas junto. Se você está alegre, automaticamente você está alegrando as pessoas. Todo mundo gosta de estar perto de pessoas alegres, de pessoas para cima. Então a gente pode estar alegrando as pessoas só pelo fato da gente também estar alegre. E ao contrário, se a gente está com a cara tensa, se a gente está triste, a gente joga as pessoas para baixo. O Rav Salanter uma vez encontrou um aluno, o aluno estava com a cara preocupada, né? Estava assim com a cara tensa. Ele falou: o que foi? Ele falou: Rav, estamos chegando em Elul, tem o julgamento de Rosh Hashanah. Eu falei: que culpa que eu tenho disso? Por que eu tenho que sofrer também junto com você? Por quê? Porque a cara a gente tem que saber, o rosto é Reshut Arabim, é domínio público. Então a gente tem a obrigação de, o que a gente faz no domínio público, a gente tem que saber que está afetando também outras pessoas. A gente tem uma obrigação de, está escrito no Pirkei Avot, Evei mekabel kol adam besever panim yafot. A gente tem uma mitzvah de receber todas as pessoas com um rosto sorridente. Quem ensinou isso? A gente tem dois sábios que o tempo inteiro estão discutindo. Um é o Shammai e outro é o Hillel. Entre aspas, óbvio que não é essa a ideia, mas o Shammai é aquele mais rigoroso, aquele mais duro, e o Hillel é aquele mais, né, que Baruch Hashem estava sempre com alegria, sempre com um sorriso. Tem várias histórias, né, pessoas que querem se converter e procuram o Shammai, procuravam o Hillel. O Shammai era duro com eles, o Hillel aquele que recebia com o coração. Quem que ensinou isso, que tem que receber todas as pessoas com um sorriso? Não foi o Hillel, foi o Shammai. O Shammai ensinou, quer dizer que isso é lei, isso não é receber a pessoa mais do que precisa, isso é o mínimo que a gente precisa, receber cada pessoa com um sorriso. Você pode mudar o dia de uma pessoa quando você dá um sorriso para alguém. E a gente já falou isso, o sorriso é de graça. A gente não vai ter nem a desculpa que eu não tinha dinheiro, não precisa de nada, precisa de um sorriso, não precisa de um centavo para a gente mudar a vida das pessoas. Veken lenyan ha'alaha matchilim bemili de bedichuta. Assim está escrito na Alahá, assim está escrito no Talmud, que os grandes sábios antigamente, antes de começarem um shiur, eles contavam uma piada. Por que eles contavam uma piada? Liftor alev lilmod besimcha, para abrir o coração dos alunos, para que eles estudassem com alegria. Olha que impressionante. Eles começavam, estamos falando de Tanaim, de gigantes espirituais que escreveram o Talmud. Eles começavam o shiurim com uma piada. Para quê? Para alegrar o coração dos alunos. E isso abre o coração dos alunos para todo o conteúdo que vai ser passado depois. Mas, de novo, tem que tomar cuidado. Quando a gente fala piada, já começa a vir na nossa cabeça, não era esse tipo de piada que os Tanaim contavam para os alunos. Ach lo simchat nevelah besimchat havalim. Não estamos falando de piadas infames, de falar coisas feias e de ficar falando besteiras, vanidades. Não é essa a alegria. Eila divreia mitzvot a mesamchim et alev. Eles contavam coisas relacionadas com mitzvot e que isso alegrava o coração dos alunos. Então, a gente está escrito, né, no Teilim, Kudei Hashem Yesharim Besamchei Lev. Os ensinamentos, os comandos de Hashem, eles são retos e eles alegram o nosso coração. Então a Torá traz alegria para o coração. E
Também tem a ver com esse mês de Adar. Também. Que você tem que aumentar a alegria. A gente vai falar, a gente vai entrar em todos os tipos de alegria, inclusive dos Hagim. Ve'chen, ksheyesh le'adam shum isurim, ismach gam ken. Esse é um dos níveis mais difíceis que a gente tem na vida. Mesmo quando vem sofrimentos na nossa vida, a gente também tem que se alegrar. Não é fácil. A gente, quando passa por um teste, a gente sabe o quanto é difícil no dia a dia se alegrar em momentos de dificuldade. Ve'chen amru hachamim, e assim os nossos sábios eles ensinaram, chavivim nesurim, os sofrimentos são queridos. Está escrito no Talmud de Rabanim que rezavam para Deus mandar sofrimento para eles. Eles pediam sofrimentos. Ve'od amru hachamim, kol asamer beisurim shebaim alav, mevi yeshua laolam. Olha que frase forte que o Talmud traz. Todo aquele que se alegra com os sofrimentos que vêm sobre ele, estão trazendo salvação para o mundo. Pessoa que mesmo com dificuldades consegue ter alegria. Como que a gente faz isso? Ele dá uma dica prática. Yargil piv lomar, acostuma a tua boca de falar a seguinte frase: Gam zu letová. Isso também é para o bem. Eu posso não estar enxergando agora, mas com certeza tudo que Hashem faz é para o bem. Como falou o Rabi Akiva, Kol ma de avid rahmana letav avid. Tudo que Hashem ele faz é sempre para o bem. A gente tem que estar com essa frase na boca. Que yesh kamaraot asher sofan tovot. Tem muitas coisas, se a gente lembrar na nossa vida, não precisa acreditar só. Para prestar atenção na vida. Quantas coisas que pareciam ser ruins, e Baruch Hashem no final veio uma coisa ótima. Vechen dashura boiseino al mikrazé odecha Hashem que anaftabi. Eu vou louvar Hashem porque ele ficou bravo comigo. Yashov apcha vetenachameni, porque a sua ira vai voltar e ele vai me trazer consolo. Quer dizer, a gente vai entender no final das contas que tudo era uma coisa boa. Mashal, com o que isso se compara? Leshnei bnei Adam shealhu lavor besfinah. Dois amigos que foram embarcar num navio, foram fazer juntos uma viagem de navio. Ve'ehad yashav lokotz beraglo. E no caminho para embarcar no navio, um deles pisou num espinho, o espinho entrou no pé dele. Ele não conseguia mais andar e ele falou: eu não consigo ir na viagem, vai você sozinho, eu não consigo chegar até lá. E o amigo ele entrou no navio para viajar Sfiná. E esse que não conseguiu ir começou a amaldiçoar o dia dele. Falou: que coisa, eu tinha uma viagem, eu vou perder a viagem, olha que coisa terrível. Leiamim chamar, shenit beas finá, o medo anashim asherba. Depois de alguns dias ele escutou que o navio afundou e que todo mundo que estava no navio morreu. E ele não entrou no navio por causa daquele espinho no pé dele. E aí ele começou a louvar Hashem. História real. Teve uma família na Lituânia, que eles queriam viajar, estava começando a aumentar o antissemitismo na Europa, e eles queriam ir para os Estados Unidos. Então eles iam fazer uma grande viagem de navio, eles tinham que viajar com uma carruagem até a estação de trem eles iam até a Inglaterra, e na Inglaterra eles iam pegar um navio. A carruagem, eles atrasaram, chegaram 5 minutos depois que o trem para a Inglaterra tinha saído. Então perderam a viagem. Naquela época não tem reembolso, não tem como... Perderam todo o dinheiro. Aquele homem sentou na estação e começou a chorar e começou a questionar Deus. Por que Deus? 10 dias depois ele estava na sinagoga fazendo Birkat HaGomel, para agradecer Deus pelo milagre. Qual barco que ele tinha entrado? O navio? Titanic. Soubemos na ocasião
Mas e teve o fato verídico. Tem que eles não muitos casos. conseguiram chegar. 11 de setembro, muitos Eudim aconteceram naquele dia, muitos judeus que tinham que estar lá não estavam. E que também teve um problema. E ele acabou não embarcando. Então tem muitas situações Muitas histórias. que, então, a gente não precisa só uma fé cega. Não. Olhando para a nossa vida, a gente consegue enxergar muitas situações que pareciam ser ruins e a gente viu que no final eram coisas boas. E aí esse homem, ele começou a louvar Hashem e agradecer, Kirash Ayazot Kedei Leachayotó. Aquele espinho, é verdade, doeu para ele naquele momento, mas era para salvar a vida dele. Lachen Ismach Hadan Bensurim, o Beshear Nezakim Sheyulo. A pessoa tem que estar alegre quando ele passa por uma dificuldade, quando ele passa por um sofrimento, quando ele sofre um dano. Que Eino Yodea Matová Atidal Yot Lomehem. Ele não sabe o que Hashem está guardando. Hashem está guardando para alguma coisa muito boa. Vekena Sanahum Ish Gamzu. E assim fez um grande tzadik chamado Nahum Ish Gamzu. Então no Talmud, Tanit, por que ele era chamado Ish Gamzu? Porque o tempo inteiro ele falava Gamzu Letová. Isso também é para alguma coisa boa. Então uma vez ele foi mandado por uma comitiva para mandar joias para o imperador. O imperador estava fazendo decretos muito duros. Os romanos contra os judeus. Falou, olha, vai uma comitiva para mandar umas joias para ele, para ver se vai apaziguar o imperador. Ele parou no meio do caminho numa hospedaria, descobriram que ele estava levando na caixa as joias, no meio da noite roubaram as joias e encheram de areia. E o Ish Gamzu não percebeu. Quando ele chega lá em Roma e ele entrega o presente, quando o imperador abre, o que ele vê? Está cheio de areia lá dentro. Então ele fala, que insolência é essa? E manda prender toda a comitiva para matar eles no dia seguinte. Olha o que o Talmud conta, que o Eliel Hanavi, ele veio como uma das pessoas, um dos conselheiros do imperador, e falou, olha, pode ser que essa areia aqui é uma areia mágica. Está escrito na Torá deles, que Avraham Avinu, como que ele lutava? Ele pegava areia e jogava areia, e essa areia se transformava em espadas, em flechas, ele ganhava as guerras. Talvez é esse o presente que os judeus estão dando. Então tinha uma cidade que os romanos não conseguiam vencer de jeito nenhum a batalha, eles levaram aquela terra e aí aconteceu um milagre, eles jogavam a terra e se transformavam em armas. Então ao contrário, o rei tirou eles da prisão, encheu eles de presentes, então eles voltaram com mais joias do que eles tinham vindo. Quando eles chegaram na hospedaria, todo mundo se assustou, falou, como vocês estão vivos, né? E aí eles contaram, não, na verdade a areia que a gente levou era uma areia mágica. O que o dono da hospedaria fez? Falou, uau, vai ver que a areia que eu tenho aqui embaixo da hospedaria é uma areia mágica. Ele demoliu toda a hospedaria e tirou toda aquela terra e levou para o imperador. Ele falou, olha, é uma terra mágica que vira armas. Usaram numa guerra, foram derrotados na guerra e o rei mandou matar todos aqueles que tinham roubado. Então, Ish Gamzu, tudo que Hashem faz é para o bem. No final, a história toda se reverteu para uma coisa boa para Israel. Od Tov, Lesameach Hatan Vekalah, também outra grande mitzvah, a gente alegrar o noivo e a noiva. Olha o que ele traz aqui, Alahá, gente. Ele traz a Gemara, Kol anene meseudat Hatan, veino mesamcho, over bechamisha kolot. Toda pessoa que ele vai num casamento para comer, para encher a barriga dele e não para alegrar o noivo e a noiva, ele está fazendo uma transgressão. Olha que impressionante, porque a mitzvah, a gente ir no casamento para alegrar os outros, é um dia especial e que da gente depende a alegria do noivo e da noiva. Cada um que está dançando, que está lá alegrando, ele está aumentando a alegria do noivo e da noiva, é uma mitzvah muito grande. Como está escrito, Kol Sasson Vekol Simcha, Kol Hatan Vekol Kalá, a voz da alegria, a voz do júbilo, a voz do noivo, a voz da noiva. O Meod Isaer, de novo, tem que tomar muito cuidado, Shelol Lesamcham Benivul Per, mas não com coisas infames, não é alegrar a qualquer preço.
Alegrar a alegria verdadeira. Kizot simcha hi af vechema vekatzef. Isso causa, é fonte de raiva e de fúria de Hashem. Velo simchat anashim venashim yardav. Também não a alegria de misturar homens e mulheres. Também não é isso que Hashem quer. Kizot simcha hi kalut rosh. Isso é uma alegria de leviandade, que vai levar a transgressões. Afilo bechat a esped via evel. Olha que impressionante, fala o tratado de Sukkah, o Talmud, que mesmo no momento de um enterro, anashim levad venashim levad, homens e mulheres têm que estar separados. Tzniut, a importância da tzniut, mesmo no momento de tristeza, kol sheker bechat simcha, muito mais no momento de alegria, que essa alegria pode se transformar, infelizmente, em transgressões. Gam tzarich lismoach beshabatot ve'amim tovim ve'purim. Ó, mina shamayim. Era a preparação. Também a gente tem que se alegrar no Shabat, no Yom Tov, e em especial tem uma festa que é marcada pela alegria, a festa de Purim, que kulam zecher yetziat Mitzrayim ulezecher anissim sheifli im bechirav. Tudo isso, todas essas festas, os Yamim Tovim e Purim, é uma lembrança da saída do Egito, é uma lembrança dos grandes milagres que Hashem fez para o seu povo. Lachen ismach belibo bezachro hasdei amakom vegodel tovatav e mosei retzono. A gente tem que se alegrar nos Hagim e no Shabbat, porque a gente vai lembrar, olha quantas bondades Hashem faz com aqueles que cumprem a vontade dele. O Bavur Ken Metaknim Matamim, por isso que a gente faz comidas gostosas no Shabbat. Não é por acaso que a gente vai no Shabbat e Baruch Hashem tem uma mesa farta com comidas gostosas. O Malvushim Yekarim, a gente tenta usar as melhores roupas que a gente puder usar. Veshotim Yain, e a gente bebe vinho. Kedei Samech Alev, tudo isso para alegrar o nosso coração. De novo, a gente usa coisas externas para trazer, para despertar essa alegria no coração. E de novo, Veizaher Shelo Ismar Besimcha Aí Ala Evalim. Mas de novo, não pode misturar, a gente achar que ficar alegre a qualquer custo, com vanidades. Eila Yasim Simcha Ala Havat Hashem Itbarach. Tem que ser uma alegria do amor por Hashem. Veismach Viagil Besimchat Adon Kol. A gente tem que a alegria da gente estar conectado com Deus, da gente poder estar cumprindo a vontade dele. Asher tzivah leitaneg beyom ha'u velismor. Que Hashem, ele pediu para a gente que a gente estivesse alegre nesses dias, de estar feliz por estar podendo cumprir o que Hashem pediu. Gam iskor bayamim ahem noyam olam haba. Também a gente tem uma oportunidade, por exemplo, na alegria do Shabat, de tentar imaginar, está escrito no Talmud que o Shabat é 1/60 do Olam Haba. Essa alegria da tranquilidade de Shabat, de poder sentar numa mesa, de poder Baruch Hashem, estar com pessoas queridas, estar comendo coisas gostosas, isso é 1/60, quer dizer, é nada comparado com a alegria que a gente vai ter no Olam Haba. A gente pode no Shabat refletir o quanto vale a pena se ocupar de Torah e Mitzvot. Se esse é o prazer que a gente tem no Shabat, isso é 1/60 do prazer verdadeiro, imagina o que vai ser o nosso Olam Haba, Asher hi tachlit aneimut, que é o propósito, é o prazer verdadeiro, é o prazer que a gente vai ter no Olam Haba. Venael le'adam ba'etahi shemitaneg betanugim sheiskor atanugim agdolim veitave lahem. Quando a gente sente um pouquinho dessa alegria que a gente tem no Shabat, isso pode dar para a gente mais vontade da gente chegar nos prazeres verdadeiros, que como está escrito, né, no profeta Ishaiah, aquele que tiver prazer no Shabat, astitanei galashem, aí ele vai conseguir chegar no Olam Haba, no prazer verdadeiro de estar conectado com Hashem. Gam ismach kesheire simchat hareshaim vetanugei aposhim. A gente também tem que se alegrar. Olha que interessante, quando a gente vê a alegria dos perversos e o prazer que os transgressores estão tendo. Porque tem que se alegrar com a alegria dos perversos.
Ele fala, Yershov, faz a seguinte conta. Im leovrei retzono, kar, se aqueles que transgridem a vontade de Deus recebem esse tipo de prazer, leosei retzono alachaskama vekama. Qual que vai ser o tamanho do prazer daqueles que cumprem a vontade de Hashem? Olha que incrível, se a pessoa que não faz o que Hashem pediu está tendo essa alegria, imagina o que Hashem está guardando para aqueles que fazem a vontade dele. A gente falou já que no Rashi está escrito, no primeiro dia Deus, ele criou a luz e a escuridão. Que luz é essa se o sol foi criado só no quarto dia? Que luz é essa? Então o Rashi explica, é uma luz tão incrível, é um prazer que Hashem falou, eu não vou dar para todo mundo no mundo material. Eu vou tirar essa luz do mundo material e eu vou guardar esse prazer para dar para aquelas pessoas que vão ter o mérito do Olam Haba. Então o Hafetz Haim, ele fala, olha que impressionante, aquele momento que a gente quer fazer um Lashon Hara, eu preciso falar aquele Lashon Hara, está queimando dentro de mim. Se a pessoa conseguir fechar a boca nessa hora e conseguir evitar de fazer esse Lashon Hara, fala o Hafetz Haim, o brilho que essa pessoa vai receber, os anjos não conseguem suportar essa luz. Um Lashon Hara que a pessoa conseguir fechar a boca dele e não fazer esse Lashon Hara. Imagina a alegria, o prazer que vai ser essa luz. Que luz é essa? Aquelas pessoas que tiveram a experiência de demonstração de vida após a morte, que passaram alguns momentos fora do corpo, o que eles descrevem? Uma luz que não é uma luz que cega, é uma luz que transmite amor e que não tem como definir essa luz em termos de nenhum prazer do mundo material. Isso porque é a versão demonstração, ainda não é o prazer verdadeiro do Olam Haba. Imagina o que está guardado para a gente quando a gente cumprir Torah e Mitzvot, quando a gente andar nos caminhos de Hashem. Velzé Amar David Amelech, e isso que David Amelech falou, Natati Simcha Belibi, eu coloquei alegria no meu coração, Meet Dganam Vetiroisham Rabu, quando eu vi que mesmo pessoas ruins, eles tinham sucesso no trigo e no vinho deles. Uau! A alegria que eles estão agora, mesmo pessoas que não fazem o que Hashem pediu, eu uso isso para aumentar a alegria do meu coração. Imagina para aqueles que sim fazem. Mashal Zedomelemelech Shezimen Orchim. Isso se compara com um rei que ele trouxe convidados para a casa dele. O que Sheigiu Lechatzar Amelech, quando eles chegaram no quintal do rei, quando eles estão entrando ainda no palácio, Raua Klavim, eles viram os cachorros do rei, Orlim Avazim Betarnegolim, estavam comendo gansos e frangos, não vivos, foram servidos com as melhores comidas que tinham. Eles falaram, uau! As Samhu Aurchim Veamru, então os convidados ficaram muito felizes e eles disseram, Ima Klavim Kar, se os cachorros, para eles é servido esse tipo de comida, Anu Amezumanim Lisod Mamelech, Maielano, nós que fomos convidados para sentar na mesa do rei, uau, que comidas que vão ser servidas para a gente. Se para os cachorros é servido esse nível de comida, uau, o que vai ser servido para a gente? Assim David Amelech olhar assim, para essas pessoas que infelizmente não fazem o que Hashem pediu, e eles têm esse nível de alegria, ele ficava alegre, o que está guardado para a gente. Então só para a gente fechar, Ve'en lismor betovato, ve'lo ismach beshuminyan, eila benyan amevior lavodat makom baruch. Isso é o nível máximo, quer dizer, o nível mais alto que a gente tem que tentar chegar. Primeiro, a gente não ficar feliz com as bondades que a gente faz, por que não? Alguém tem que estar feliz de fazer mitzvot, mas não aquela alegria de uau, olha como eu faço coisas incríveis, olha como eu sou uma boa pessoa. Isso é uma alegria que a gente tem que a todo custo tentar evitar. Velo ismach beshuminyan eila benyan ameviol avodat makom baruch. E a gente tem que se alegrar com o que conecta a gente com Hashem. Tzarich adam shelo lismoach al davar sheu tov lo ve'yeshbot takala le'achirim. Olha que importante também
A gente não pode se alegrar com coisas que são boas para a gente, mas que são ruins para os outros. Isso não é uma alegria verdadeira, isso não é uma alegria completa, se para a gente está sendo bom, mas se para os outros está sendo ruim. Ele vai dar um exemplo, que uma pessoa que teve uma excelente colheita, ele não pode ficar feliz e falar, olha que bom, eu tive uma colheita boa, e agora é um momento de fome, e é um momento que as colheitas estão muito caras, eu vou lucrar muito, porque o lucro dele vai vir às custas da dificuldade dos outros. Então isso não é uma alegria. Bishvil tovato lo ismach betakalat olam. Então para ele ter essa alegria, você está tendo uma alegria que está vindo às custas do sofrimento dos outros. Que nem as máscaras. Que nem as máscaras? É, agora sim. Aí já foi profundo. Você... Aí não. Aí lembra, a gente tinha que fazer como é que chama? Para andar dentro do carro, eles exigiam aí esse tipo dessa indústria, kits de primeiro socorro. Aí era outra coisa, quer dizer, esses que estavam, né? Estavam ganhando, é verdade. E durou quanto tempo? Não, durou nada. Ótimo exemplo. Só Alguém que ganha as custas então, da perda dos outros. Com a perda dos outros. E quanto tempo levou? Sim. O mínimo possível. Só para eles venderem todo o estoque deles e acabou. Ele fala, Gabloismar, Deus me livre, mas Bemitat Adam, ninguém se alegrar com a morte de uma outra pessoa, Afal Pichete Eloi Yerushá, mesmo se ele for o herdeiro direto de um milionário que vai herdar todo o dinheiro, Deus me livre. A gente não pode ficar feliz com a morte de uma pessoa, ou Shartovot, qualquer outra coisa boa que possa vir, o cara vai dar o lugar dele na empresa, ou qualquer outra coisa, é proibido a gente se alegrar quando isso envolve a perda de uma outra pessoa. Com Bassari, sim. Com Bassari, lá não sei das quantas, sim, com ele sim. Com ele, com Bin Laden, com toda aquele... Não, esse tem que se alegrar então, porque Deus levou os perversos do mundo. Diabólicos. Então ele falou, Sov Davar, então só para fechar, Lo Ismach Betakala Shumadam Bishvil Anato, pelo seu proveito, não se alegre com coisas que são ruins para os outros, porque não é a alegria que Hashem ele espera da gente. Vê Alzenemar, sobre isso está dito, Ve'achavta lerecha kamocha, ame ao próximo como a você mesmo. Você não pode se alegrar quando o outro está tendo uma tristeza. Ve'yargilet libo liot samer keshesh leachirim tovot. E um nível ainda mais difícil, se alegra com as alegrias dos outros. O beioter ismach beioto bnei adam amechazrim al mitzvot lasot retzon haborei barach. E a maior alegria que a gente tem que ter na vida, quando a gente vê pessoas que estão indo atrás de Torah e mitzvot, que é a alegria verdadeira. Velo ismach velo yemale piv zchok. Tem que tomar cuidado, como a gente falou no começo. Tem que saber a diferença entre alegria e entre gargalhadas, porque a gargalhada leva a pessoa para calutrosh, para leviandade. E, fora isso, a gente tem que lembrar que, infelizmente, as nossas alegrias não estão completas enquanto a gente não tiver o nosso Beit HaMikdash, enquanto Deus, entre aspas, está no exílio. Então está escrito que antigamente os Rabanim, eles quebravam coisas caras nas festas de casamento, para as pessoas lembrarem que nenhuma alegria hoje em dia é uma alegria completa enquanto a gente não tiver o nosso Beit HaMikdash, enquanto não voltar, Bezrat Hashem, não chegar o Mashiach no mundo, enquanto não voltar a presença de Deus. E só nesse momento, quando vier o Mashiach, quando a gente tiver o nosso Beit HaMikdash, Az Yemales Chokpino, então vai se encher de alegria a nossa boca, o Leshoinei Nuriná, e a nossa língua vai encher de júbilo, Az Yoimru Bagoim, e assim todos os povos vão dizer, Igdil Hashem Lasot Meili. Olha como grande é Deus que faz todas essas coisas boas para esse povo. Então, essa é a alegria verdadeira, a alegria de mitzvot, se alegrar com as coisas boas dos outros e não, Deus me livre, quando está bom para a gente e está ruim para os outros. Isso é a alegria que a gente tem que ter, e lembrar que aonde tem alegria, tem a presença de Deus. Aonde não tem alegria,
e infelizmente a presença de Deus ela vai embora. Ezrat Hashem. Bezerra.